gente vai falar nesse vídeo o que a Bíblia fala sobre propósito. Eu vou colocar aqui novamente o cronograma, né, que a gente vai seguir, 7 módulos. E que a gente vai falar durante todo esse estudo. A gente vai falar sobre os dons, sobre o chamado, sobre o ministério, sobre o propósito. A gente vai falar sobre Jesus, falar sobre a missão e sobre a recompensa. Então a gente vai caminhar nesse caminho. Hoje a gente está falando, né, o que é propósito. Eu quero que você entenda o que é propósito. E olha o que a Bíblia fala aqui em... Deixa eu abrir comigo aqui em Efésios 1:17 em diante. Peço ao Deus do nosso Senhor Jesus, o Pai da Glória, que conceda a vocês um espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dele. Peço que ilumine os olhos do coração de vocês, para que saibam qual é a esperança da vocação de vocês e qual é a riqueza da glória da sua herança. Olha o que Paulo fala para Efésios. Eu estou orando para que Deus abra os olhos de vocês, para que vocês entendam qual é a vocação, qual é a herança, o que vocês têm, o que está separado para vocês. Mas eu te pergunto, João, então por quê? Se isso é uma realidade da Bíblia, uma realidade do céu, por que eu não vivo? Eu quero que você abra também agora comigo em 1 João 2,8. Antes de ler, olha só que interessante. Existem pessoas morrendo o tempo inteiro sem nunca ter alcançado o propósito, sem nunca ter enxergado aquilo que Deus chamou. Por quê? Por conta de 1 João 2,8. Por outro lado, o que lhes escrevo é um mandamento novo. Aquilo que é verdade nele e em vocês, porque as trevas vão se dissipando e a verdadeira luz já brilha. Quem diz que está na luz, mas odeia o seu irmão, está nas trevas até agora. Quem ama o seu irmão permanece na luz, e nele não há nenhum tropeço. Mas quem odeia o seu irmão está nas trevas, e anda nas trevas, e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Sabe por que você pode ter chegado a 30 anos de ministério? Sabe por que você pode estar hoje, está na terceira idade e ainda não entendeu o seu propósito? Por quê? Por falta de amar, por falta de perdoar, por falta de entender que não é sobre você, é sobre todo mundo. E o que todo mundo tem a ver com você. Às vezes, por falta de não entender isso, de entender que a gente está falando de Deus é um Deus individual, como Ele me conhece, como ninguém conhece, mas Ele quer te transformar para mudar o meio que você está. Então, pode ser que você não enxergou ainda porque seus olhos estão fechados. A Bíblia fala assim, olha aqui, ó, no verso 11... Porque as trevas lhe cegaram os olhos. O propósito a gente só enxerga quando a gente tem clareza. Como é que a gente faz para ter clareza? Existe uma série de pecados. Estou falando de mim. Quantas vezes eu pequei contra Deus, quantas vezes eu fiz coisa errada que não devia e passei anos sem entender, sem enxergar nada, sem ver nada. Quando eu comecei a parar, né? Você vai ver isso, todo mundo está falando isso na internet. Quando você começa a parar, ler a Bíblia, estudar, fazer o mínimo necessário, a gente vai falar sobre isso depois, as coisas começam a clarear. Por que é importante você, talvez, ir na igreja? Por que é importante você ler a Bíblia? Por que é importante você orar? Para que essas coisas comecem a clarear dentro de você. E elas estão ligadas ao quem? Ao problema que você tem com os outros. O seu problema de não ver quem está dentro é porque você não consegue se resolver com quem está fora. Esse é o plano do diabo. Por quê? Quantas pessoas vocês estão assistindo esse vídeo que não conseguem perdoar, tiveram problemas com o pai, com a mãe, problemas no trabalho, sabe? Problemas com pessoas. E por não conseguirem amar o próximo, amar quem está perto. O próximo é todo mundo, não, é amar quem está perto. Porque a Bíblia fala isso, Jesus deixa muito claro, o próximo é quem está perto. Porque é muito fácil você sair para o trabalho, falar com todo mundo, mas às vezes você não consegue olhar na cara da sua mãe. Às vezes você não consegue perdoar o teu irmão. Então, se você nunca conseguir fazer isso, não adianta, você nunca vai enxergar seu propósito, você nunca vai além. Então, eu quero dizer para você que essa soma de negatividades que você vem acumulando ao longo da vida, e a gente vai falar sobre elas agora, elas vão te afastar do seu propósito. E você corre o grande risco de passar pela vida sem não ver. E às vezes alguma coisa que estava bem perto, estava bem nítido, mas você não viu. Por quê? Olha que abre comigo em Tiago 4, de 1 a 3. De onde vêm as lutas e as brigas entre vocês? Elas vêm dos maus desejos que estão sempre lutando dentro de vocês. Vocês querem muitas coisas, mas como não podem tê-las, estão prontos até a matar a fim de consegui-las.
Vocês a desejam arduamente, mas não conseguem possuí-las. Brigam e lutam, e não conseguem o que querem, porque não pedem a Deus. E quando pedem, não recebem, porque seus motivos são maus. Vocês pedem coisa a fim de usá-las para seus próprios prazeres. Olha que interessante isso aqui. Quer dizer que mesmo no lugar certo, você pode estar fazendo tudo errado. Você pode ser um grande pastor hoje, mas está fazendo fofoca da igreja e está matando os seus liderados. Você pode ser um grande empresário, mas o que você está fazendo, às vezes, não, eu vou pagar menos porque eu preciso ganhar mais, e isso aí está acabando com a tua vida com Deus. Seria no lugar de ser um abençoador, você está sendo um capataz, tirando o máximo dos seus funcionários, e Deus desaprova isso. Por quê? Para chegar onde você precisa chegar mais rápido. Tá valendo a pena? Não tá, porque isso tá te cegando. Às vezes essa briga que você está tendo com seu pai, com sua mãe, essas discussões, minha mãe não sabe de nada, minha mãe não estudou, e tudo mais. E quando você. E isso não adianta, isso vai te cegar do teu propósito. Isso vai te impedir de chegar onde você precisa chegar. Isso vai te tirar de onde chegar, ou seja, mesmo no lugar certo, você pode estar fazendo tudo errado. Vou te dar um exemplo. Judas andava com Jesus, Judas estava do lado de Jesus, mas a Bíblia fala que ele roubava, olha, ele tinha o saquinho das ofertas, ele roubava daquilo ali. Ou seja, mesmo no lugar certo, você estava com os propósitos errados. O que ele acabou fazendo? Acabou traindo Jesus, entregando Jesus por conta de 30 moedas de prata. Mesmo que fosse muito dinheiro para a época. A pergunta é, você traria Jesus por conta de dinheiro? Então por que você faz isso? Por conta daquele carro? Nunca tive carro, estava ali com Deus certinho, glória a Deus, meu Deus, Deus é muito bom. No dia que Deus te abençoou, domingo você está em qualquer lugar, menos na igreja. Deus te abençoou com aquele emprego, com aquela faculdade dos sonhos, desviei. Sempre quis entrar na faculdade, no dia que eu entrei na faculdade, desviei. Então olha que interessante. Você precisa tomar cuidado, porque mesmo no lugar certo você pode estar fazendo as coisas erradas. E olha o que diz aqui, vamos continuar, em Efésios 4, 25 a 27. Por isso, deixando a mentira, que cada um fale a verdade com o seu próximo, porque somos membros de um mesmo corpo. Fiquem irados, mas não pequem, não deixem que o sol se ponha sobre a ira, e não deem lugar ao diabo. Sabe o que significa? Mesmo você sendo cristão, mesmo você aí com 30 anos de ministério, se você não fizer isso aqui, se você não se afastar da ira, acredite, em breve você vai estar dando lugar ao diabo, assim como Judas fez, assim como o próprio Pedro fez. Então, isso é muito perigoso, porque talvez um probleminha não vai dar problema. A questão é, imagina 30 anos de problema, 30 anos sendo essa pessoa que você, nem você admite mais ser. Vai dar problema só porque deu problema na minha vida. Eu fui deixando essas coisas lá e quando eu vi eu estava todo enrolado, eu estava cheio de problema, eu estava pecando contra Deus. Então você precisa resolver isso hoje. Então isso é uma coisa muito séria a se pensar. A grande questão é que quem não tem senso de propósito está sempre com dificuldade de perdoar, está sempre com um problema para resolver problema. Então, basicamente, quem não entende o propósito está sempre sujeito a briga, a falta de perdão, está sempre sujeito a coisas negativas. O que não acontece, por exemplo, com uma pessoa que tem o propósito claro dentro dela. Para ela é muito fácil perdoar, para ela é muito fácil falar, para ela é muito fácil ir para o próximo nível, para largar de mão de alguma coisa, porque ela sabe qual é o propósito dela e nada vai parar. Então, por que eu estou falando sobre isso? Porque se você acha, pessoas que não entendem o propósito, elas vivem em escassez nas 3 áreas da vida, no corpo, na alma e no espírito. Às vezes ele é um grande pastor, mas em casa é uma pessoa difícil de conviver, uma pessoa difícil de sabe, ou seja, ela tem um espírito muito desenvolvido, mas a alma dele é uma alma muito pequena. Às vezes ele é um grande empresário que tem sucesso, mas na vida pessoal dele tem muitos problemas. É problema com a esposa, é problema com os filhos, é problema de rejeição. Por quê? Porque a alma dele não vive uma escassez. Às vezes ele é um pastor abençoado de palavras proféticas, mas não vai conseguir chegar ao final do ministério. Por quê? Às vezes por conta de um câncer, por conta de um infarto, por conta de um sobrepeso, porque o espírito dele está desenvolvido, mas o corpo não. Ou então, ele é um grande atleta com corpo esculpido, mas vai morrer, vai para o inferno. Por quê? Porque você precisa entender que quem entende o propósito, ele vai buscar alinhar os 3 níveis dele, que é o corpo, a alma e o espírito. E no próximo vídeo a gente vai falar justamente sobre isso.
a gente vai falar justamente o que está me impedindo de enxergar isso que Deus tem para mim. O que está me impedindo de enxergar meu chamado, meu propósito, desenvolver meus dons. E a gente vai para o próximo vídeo para falar justamente sobre isso. Muito obrigado, tenha um bom dia.